Estamos de volta com o Hora da Saúde. Neste programa nós estamos falando sobre hemorroida. Nossa intenção é esclarecer para você tudo sobre essa doença e tentar, tirar esse tabu, para que as pessoas procurem ajuda médica o mais rápido possível. Doutor Marcelo, como prometido no bloco anterior, agora você tem que responder. Existe cura para hemorroida? Existe cura, sim. A gente tem tratamento. A gente precisa lembrar que o fator de risco próprio do indivíduo, ele continua lá, ele se mantém constitutivo. Então eu preciso me prevenir quando eu tenho tratamento. Às vezes eu vou fazer a correção cirúrgica, fazer a ressecção. Então, quando eu faço isso, o meu fator de risco individual continua lá. Então, se eu não observo meus hábitos de vida, não cuido dos fatores predisponentes ao aparecimento, a gente pode ter recidiva da doença, dessa condição, e o quadro clínico voltar. A hemorroida pode acarretar ou agravar outras doenças? Então, o principal ponto é a relação que a varizes hemorroidária tem com os hábitos de vida. Esses hábitos de vida, eles podem predispor a outras doenças. Que outras doenças? Como o câncer de colo retal, por exemplo, que são doenças graves. A questão da varize hemorroidária, dependendo do volume que eu perco de sangue por conta de uma varize hemorroidária, eu posso ter repercussões, como anemia, por exemplo. E aí, anemia, a gente não costuma falar que é uma doença, a gente fala que a anemia geralmente é um sinal de outro acometimento clínico. A gente precisa investigar a causa dessa anemia. Então, a perda sanguínea por conta desse sangramento ali na região anal pode ser em decorrência da hemorroida. Agora, nesse terceiro bloco, vamos intensificar as perguntas, para esclarecer os mitos e verdades sobre as hemorroidas. Comer muita pimenta, doutor Marcelo, pode causar hemorroidas? A questão não é a causa. Como a gente viu já ao longo do programa, a causa está relacionada a uma fraqueza dos vasos. O problema é que aquilo que está contido lá dentro da pimenta, a gente tem um efeito vasodilatador, pode gerar sintomas. Então, aquele sintoma super confuso, que é o sintoma do prurido anal, esse sintoma, ele geralmente confunde tanto o profissional da saúde quanto o paciente, porque ele é difícil de ser caracterizado. Então, algumas verminoses, doenças que são causadas por vermes que parasitam o intestino, podem causar prurido anal. Fissura também pode causar, seja uma fissura traumática ou seja uma fissura causada por uma doença inflamatória intestinal. Também podem cursar com prurido anal. E quando a gente tem esse consumo de alimentos condimentados, ricos em pimenta, por exemplo, você tem essa vasodilatação e tem varize hemorroidária, você também pode ter. A questão também envolve o hábito evacuatório. Na hora que você consome esse tipo de alimento, o esforço evacuatório aumenta a dor nessa região. Então você pode ficar sintomático pela utilização desse tipo de alimento. A gente não recomenda. Faz parte daquela mudança de hábitos de vida, no controle, na orientação nutricional, você observar isso. Certo. Hemorroidas podem causar câncer? Como a gente já viu isso aqui no programa, não tem relação entre câncer de colo retal e varize hemorroidária. São doenças independentes, que têm um fator de risco em comum. Então, se eu tenho varize hemorroidária, eu não tenho mais chance de ter colo retal, de câncer de colo retal, em virtude disso. Isso é um ponto muito importante de a gente frisar. A questão é que se a minha varize hemorroidária está sintomática por conta de hábitos de vida, e aí entre esses hábitos de vida envolve a baixa atividade física, baixa ingestão de fibras alimentares, baixa ingestão hídrica, esforço evacuatório, aumento da retenção das fezes, tudo isso faz com que eu tenha mais riscos de câncer de colo retal. Então, não é que uma coisa causa a outra, são doenças separadas, uma não é fator de risco para a outra, mas os fatores de risco são comuns a ambas as condições. Então, eu preciso me precaver, A prisão de ventre, ela causa hemorroidas? Não é a prisão de ventre que causa hemorroida exatamente. É o aumento do meu esforço evacuatório em decorrência da prisão de ventre que pode gerar uma varize hemorroidária sintomática. Então, com isso, eu aumento a minha pressão intraabdominal e por fazer mais força para poder eliminar as fezes, eliminar o bolo fecal, eu gero a estase sanguínea ali e a minha hemorroida pode trombosar. Além disso, eu posso ter a esterilização da hemorroida em decorrência disso. Então, a prisão de ventre ela não causa, ela gera sintomas dentro do quadro de varize hemorroidária. Além disso, pode predispor a sangramento por conta desse ressecamento das fezes, na hora que o bolo fecal passa ali
pela borda anal, se o bolo está muito ressecado, um aumento do volume, tem fezes impactadas ali na ampola retal, isso pode gerar trauma, e aquele vaso sanguíneo que dilatou, que aumentou o volume, que está frágil, pode gerar um sangramento. Passar muito tempo sentado no vaso sanitário, né? Você já começou a falar disso agora, mas tem essa pergunta, vamos reforçar, causa hemorroidas? Sim, a gente já comentou sobre isso. Então, o meu tempo sentado dentro do sanitário, lá no vaso sanitário, pode fazer com que aumente a minha estase sanguínea dentro da varize hemorroidária. Então, repetindo, a varize hemorroidária é uma dilatação dos vasos, e aí com o vaso dilatado, quando o sangue fica parado muito tempo ali, ele pode trombosar, ele pode se solidificar. E é isso que o hábito de ficar sentado no vaso sanitário por muito tempo, seja lendo, acessando rede social no celular, Celular pode causar hemorroidas. De modo indireto, sim. Isso faz com que a chance da trombose aconteça e também, principalmente, o tempo de esforço evacuatório. Se eu preciso fazer muita força para evacuar e fico mantendo essa força por muito tempo, eu já vou causar essa dilatação, essa estase sanguínea ali, e aí, além de poder formar a varize, né, a gente também pode formar o coágulo dentro da varize. A gente tem que lembrar que a varize hemorroidária é muito semelhante a uma varize de membro inferior, das pernas, né? Então é aquela dilatação das veias. Muito esforço. Muito esforço também causa, é uma doença vascular, né? Só que numa região específica do nosso corpo. Tanto que algumas medidas que a gente orienta para o controle e manutenção do tratamento da varize também faz parte do manejo das hemorroidas. Uma coisa que é importante a gente frisar é evitar a automedicação, tanto com o uso de analgésicos locais, que são muito comuns no mercado, que são vendidos sem prescrição médica. Remédios para varizes também. Remédios para varize. A gente evitar evitar a utilização de corticoide no local, justamente porque isso predispõe a complicações. Então, eu tô com uma varize que está aumentada, estou em crise naquele momento, passo uma medicação que tem um efeito analgésico, com corticoide, por exemplo. Eu deixo aquela região mais frágil, eu diminuo a minha espessura de pele e eu posso ter uma complicação muito comum, que é a fissura, posso ter infecção fúngica ali associada em decorrência disso, porque eu diminuo a minha imunidade. Então, o melhor jeito é procurar a ajuda do profissional da saúde. Existem coisas que a gente pode fazer que vão melhorar, sim, a dor local, que vão melhorar os sintomas daquela crise, para poder dar seguimento e evitar que isso aconteça. Só que a utilização repetida desse tipo de medicamento, desse tipo de tratamento, pode gerar complicações no longo prazo, quando não são feitos de maneira adequada ou orientação de maneira adequada. Marcelo, o uso excessivo de papel para higienização pode causar ou agravar a doença? Pode sim. Faz parte também das orientações que a gente recomenda para as pessoas que têm a hemorroida, evitar a utilização de papel higiênico como meio de fazer a higienização. Qual que é a melhor maneira de você fazer a higienização, então? Higienizar com a ducha, com água e sabão, e não qualquer sabão, sabão neutro. Sabão alcalino também provoca ressecamento e pode piorar os sintomas da hemorroida. Então precisa ser um sabão neutro, com a água, e aí seja através da ducha, do chuveiro mesmo, e secar. E secar sem provocar atrito. A fricção do papel pode predispor ao sangramento, fragilizar a região e gerar mais sintomas. Doutor Marcelo, quem tem hemorroida não deve fazer exercício físico? Quem tem hemorroida deve fazer exercício físico. O que eu preciso me preocupar é com exercícios físicos que aumentam a pressão dentro da cavidade abdominal. Então, se eu sou um praticante de halterofilismo, por exemplo, levanto peso na academia, faço musculação, eu posso ter piora dos meus sintomas se eu tenho tendência à formação de varize hemorroidária, sim. Então, eu preciso tomar cuidado com isso para evitar ficar fazendo essa força, esse movimento que a gente chama de valsalva, que é esse movimento de prender a respiração e fazer força, certo? Então, a gente tem que evitar isso nesses pacientes, nessas pessoas com essa condição de saúde, mas não está contraindicada a prática de atividade física. Pelo contrário, a gente precisa que a atividade física seja feita justamente porque ela melhora o trânsito intestinal. O que eu quero é um trânsito fluido. O cuidado é com a força. O cuidado é com a força, não é a prática de atividade física. Então, caminhada é extremamente salutar. É o mais indicado nesse caso? Ajuda bastante, especialmente porque você, com o movimento da caminhada, modifica a pressão intraabdominal de modo muito leve
e você com isso estimula a circulação entérica. O que é isso? O trânsito das fezes dentro do tubo intestinal, do trato gastrointestinal. Isso facilita na hora de evacuar com menor esforço. Quanto mais tempo as fezes passam dentro do intestino grosso, mais água elas perdem. Enquanto mais a gente perde água, mais ressecado fica e mais difícil é o trânsito intestinal. Então, por isso que a gente fala para beber bastante água. Não basta fazer só o aumento da ingesta hídrica. Eu preciso aumentar a ingesta hídrica, formar o bolo fecal e fazer com que essa água fique lá dentro. Para isso, a gente precisa de fibras. Esse é o papel que as fibras têm. Elas aumentam a formação do bolo fecal, facilitam esse processo e retêm a água lá dentro das fezes, além de reter gordura. Diminui a absorção de gordura e isso facilita o deslizamento, o trânsito intestinal mais fluido. É esse que é o nosso objetivo fazendo esse tipo de recomendação, esse tipo de orientação nutricional. Uma outra medida que a gente deve evitar é o uso de laxativo, justamente porque aí você tem uma hipercinese, você aumenta muito a motilidade do trato gastrointestinal e esse sim é um fator de risco para doença maligna do colo, para câncer de colo retal. Então, o uso indiscriminado de laxativo. Então, se eu tenho uma questão de prisão de ventre, uma dificuldade evacuatória, eu preciso me atentar muito com os meus hábitos de vida. Às vezes, para eventuais momentos muito específicos em que eu tenho alimentos, um hábito de vida, uma condição de saúde que vai gerar uma prisão de ventre, às vezes eu estou usando um medicamento específico que é obstipante, como por exemplo os opioides, que são utilizados em alguns casos para fazer analgesia de doença oncológica, por exemplo, isso predispõe a minha formação, a minha prisão de ventre. E aí a gente vai utilizar um laxativo para contrabalancear isso. Se eu não tenho nenhuma outra doença, nenhuma condição, eu preciso muito ver se eu estou seguindo uma dieta com um volume adequado de líquido, com um volume adequado de fibras, e aí tendo um hábito intestinal regular. Esse é o ponto principal. Uma outra coisa que a gente deve evitar é o consumo de alimentos obstipantes. Que alimentos são esses? Alimentos obstipantes são, por exemplo, algumas frutas, como a jabuticaba, que tem um poder de retenção muito grande. Ou o consumo de alimentos obstipantes, como, por exemplo, a goiaba, alimentos que são muito ricos em amido, jabuticaba. Tudo isso facilita para que você tenha um ressecamento das fezes, uma diminuição do trânsito entérico e com isso a gente tem uma maior dificuldade de evacuação e uma maior chance de ter sintomas das varizes hemorroidárias, com sangramento, por conta da obstipação. Marcelo, se muitas pessoas da minha família têm hemorroidas, eu também vou ter hemorroidas? Eu tenho chances? Sou mais predisposta? Você tem mais chances, tem uma maior predisposição a ter varizes hemorroidárias, sim, justamente por conta dessa questão estrutural. Isso envolve constituição do corpo. Então não é só os vasos da região do final do intestino, da região anal, que são mais frágeis, são os vasos de todo o corpo. Então quem tem varizes de outras regiões também tem essa maior probabilidade, essa maior chance. O que eu preciso evitar? O aumento da pressão intraabdominal e o aumento da prisão, do ressecamento das fezes, com a diminuição da circulação do trânsito entérico. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada por todas as informações, eu tenho certeza. O programa de hoje ajudou muita gente em casa. É sempre um prazer, Glaucia, essa é uma condição de saúde muito frequente e a gente tem que falar dela de modo aberto, evitando as complicações. Que não precisa mais ser tabu. Não precisa ser tabu. Você aí de casa, espero que tenha gostado, tenha aproveitado, quer assistir novamente esse programa, compartilhar com alguém que precisa saber mais sobre hemorroidas, vai lá, youtube.com/Hospital de Amor, playlist Hora da Saúde, a gente se encontra no próximo Hora da Saúde.